que acontece? Qual é a diferença? Gostaria de falar para você. Qual é a diferença entre procrastinação e ansiedade? Muita gente confunde e fala assim, ah, não, eu estou procrastinando porque eu sou ansioso e tal. Na verdade, pode até ser uma das causas. Olha só, procrastinação e ansiedade são duas coisas diferentes. Procrastinação é o fato de você não conseguir fazer o que você tem que fazer. E ansiedade é um sentimento que você tem em relação ao futuro. É uma sensação, um sentimento que você pensa nas coisas do futuro, coisas que podem acontecer no futuro, e você traz para o momento presente. Isso que é ansiedade. Então as pessoas muito ansiosas, o que elas fazem é uma antecipação de algo que é incerto no futuro, e elas trazem para o dia de hoje, para o tempo presente. Então, e essa antecipação ela pode sim causar a procrastinação. Mas geralmente a procrastinação ela é causada quando você está diante de um desafio que é grande demais, você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer. Parece que aquele desafio é muito maior do que o que você consegue. As ferramentas que você tem para resolver aquilo ali não vão ser suficientes para você superar aquele problema. E aí, o que você faz? Você procrastina, você deixa para depois, você vai adiando, empurrando com a barriga. E isso vai ser muito maléfico para você, porque dessa forma você não vai conseguir chegar lá e tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem. Tá? E isso já aconteceu comigo várias vezes. E o que acontece? Quando isso acontece, você vai empurrando com a barriga mesmo e vai achando que quando chegar próximo da prova, ou você vai achar que em um determinado momento tudo vai se alinhar e você vai ter energia para estudar. E não funciona desse jeito, tá? Porque no jogo que você está jogando, você pode estudar mesmo sem energia. Você tem que estudar sem energia. E, de acordo com o método que eu utilizo, na verdade, o próprio estudo vai te dar energia para você estudar, vai te dar força para você estudar. Porque você vai pegar coisas que estejam no seu nível para fazer. Você vai estudar conteúdos de uma forma que eles estejam no seu nível. E gradualmente você vai mudando de nível e vai melhorando. Só o fato de você pegar aquele monstro que está na sua frente, dividir ele em vários pedaços, e você atacar cada pedacinho de uma vez, isso já vai ser o suficiente para acabar com a sua procrastinação nesse momento, tá? Agora, por que eu acho que é importante você investir em não procrastinar? Sempre quando eu falo isso, investir em determinada coisa, é que aquilo ali, o tempo que você está investindo, vai ser muito bem pago no futuro. Seja no que diz respeito ao resultado, seja no que diz respeito ao próprio tempo, que você vai economizar um tempo absurdo. Então, olha só, nesse caso, eu quero dizer que se você investir o seu tempo agora, você vai ser muito bem pago com o tempo no futuro. Por quê? Raciocina comigo. Eu não sei como é que é o seu nível de procrastinação, mas eu digo que durante o meu vestibular, meu nível de procrastinação era muito alto. Como assim? Eu recebia todo final de semana uma apostila de exercícios para eu fazer, e eu não conseguia fazer nada nessa apostila. Nada. A única coisa que eu fazia era ir para as aulas e assistir às aulas. Mas eu não fazia nada, não estudava em casa de jeito nenhum. Ou seja, meu nível de procrastinação era muito alto. E mesmo que o seu nível de procrastinação não seja tão alto assim, talvez você passe um dia sem estudar, 2 dias sem estudar, por conta da procrastinação, isso toda semana, ou de 2 em 2 semanas você fica 3 dias sem estudar porque você não aguenta. Isso já vai impactar drasticamente o seu tempo. Então, se você resolver essa procrastinação, imagine o quanto de tempo você vai ganhar em relação a isso. Mesmo que você invista um tempo agora, para que você se dedique a resolver essa procrastinação. E para você resolver a procrastinação, você tem que ter uma mentalidade de aprovado. Que mentalidade é essa? A mentalidade de aprovado, o que é mentalidade, primeiramente? Mentalidade é o conjunto de pensamentos que você tem, o conjunto de atitudes, quer dizer, conjunto de pensamentos que vão influenciar nas suas atitudes para que você faça determinada coisa. Então, repare que a mentalidade ela influencia diretamente na sua aprovação. Então você precisa se concentrar para
atuar diretamente nessa procrastinação, para que você não procrastine, tá? Então, para você não procrastinar, você tem que investir o seu tempo justamente na mentalidade. É isso que vai fazer a diferença para você. É isso que vai fazer a diferença para que você persista até chegar lá e tirar mais de 801 pontos na prova de matemática para que você passe medicina no Enem, tá? Agora, o que acontece? Quando chega mais perto da prova, o nosso cérebro fica mais ativo. Isso é verdade. E aí, olha só o que acontece. Talvez você diga assim, Marlos, então se meu cérebro fica mais ativo quando eu estou mais próximo da prova, será que não vale a pena eu ficar de boa aqui e quando chegar mais próximo da prova, eu dou o gás final e tal? Então, o que acontece? Olha só. Você tem que entender que por mais que isso seja, o que próximo da prova seja mais importante, o tempo que você vai economizando agora, que você vai já, tudo que você está plantando agora vai fazer toda a diferença, tá? Eu sei que lá próximo da prova é o tempo final, o sprint final, e aquilo ali, o que você colocar ali para estudar, o seu cérebro vai absorver com muito mais intensidade. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, isso já aconteceu com vários alunos meus. Só que, inclusive, é exatamente por isso que eu tenho o Pódio Intense, que é um curso que eu faço que prepara bem próximo da prova, né? O intensivo que eu faço na última semana lá da prova. Só que mesmo assim, isso não tira a importância do que você está fazendo agora, dos seus estudos agora, tá? Lá vai ter toda uma importância, você vai receber, você consegue absorver muito, mas tudo que você está plantando agora vai ser um diferencial. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Essa é a lógica e é exatamente por isso que você não pode procrastinar, tá? E aí, olha só, você está lá perto da prova, você consegue absorver. Por que é que você absorve mais quando você está mais próximo da prova? Por que isso acontece? E por que você também procrastina menos quando você está mais próximo da prova? O que acontece é o seguinte, olha só. Existem alguns hormônios no nosso corpo. E esses hormônios, eles são responsáveis pelo nosso nível de energia também. Então, vamos imaginar lá que tem um coelho no meio da floresta, um coelhinho. E esse coelho, ele olha lá e vê que tem um tigre, posso dizer um tigre? É, um tigre lá. Aparece um tigre na frente dele. O que acontece? Naquele momento, aquele coelho vai entrar na corrente sanguínea daquele coelho uma dose absurdamente alta de adrenalina. E essa adrenalina vai ser responsável por dar uma energia extra para aquele coelho, para ele correr mais do que ele já corria antes, para ele fugir ou para ele se esconder, o que ele tiver que fazer para conservar a sua sobrevivência. Então, isso também acontece com a gente. Olha só o que acontece. Tem gente que tem o hábito de chegar atrasado em tudo quanto é compromisso. Mas ela, quando está chegando próximo, ela vai e consegue. Ela chega atrasado, mas vai. O que acontece ali? Por que as pessoas tendem a fazer isso? Porque a adrenalina é altamente viciante. Existem pessoas que são viciadas em adrenalina. E aí, olha só o que acontece. Elas esperam até chegar próximo do compromisso para ir se arrumar tudo rapidamente. Por quê? Porque aquele atraso ali, em vias de acontecer, aquilo, quando está próximo de algum compromisso, a sua adrenalina sobe. Então tem pessoas que elas respondem melhor a essa adrenalina, ou seja, a maioria das pessoas respondem melhor a essa adrenalina. Porque quando você está próximo de algum compromisso, próximo da prova do Enem, naturalmente o seu nível de adrenalina vai aumentar. E aí, isso vai fazer com que você saia do lugar, naturalmente, que você não procrastine mais, e com um nível de adrenalina um pouco a mais, você também vai receber, você vai conseguir memorizar melhor as coisas que estão te dadas. Você vai começar a entender melhor os conceitos. Simplesmente por causa desse nível de adrenalina mais alto, certo? Então, só que você não pode deixar para que esse nível de adrenalina chegue nesse nível para você começar a estudar. Se você já estiver estudando agora, quando chegar nesse ponto de aumentar o nível de adrenalina, você vai aprender muito e muito mais. Exatamente por isso que você tem que fugir da procrastinação o quanto antes, certo?